pega um... Beowulf, por exemplo. Beowulf, o que é? É o relato mais antigo da mitologia inglesa. Então você tem... Salve, salve família, aqui é o canal Corte Sem Fim, vídeos novos toda semana, inscreva-se no canal. Links de vendas dos livros na descrição. Quem foi Tolkien? E depois vou falar do universo dele. Então, Tolkien. Tolkien foi um professor de Oxford e ele falava sobre idiomas, para não ter nenhum problema com certos trocadilhos aqui, né? Ele estudava idiomas, inclusive idiomas mortos. Então ele falava fluentemente, na época dele, era o último homem que falava inglês antigo. E quando a gente fala inglês antigo, não é que... É muito diferente? É completamente diferente. É mesmo? É Seria o anglo-saxão? É, o inglês antigo, o inglês médio, e não tem nada, é como se fosse o português pra gente, tipo o galego, que é falado, sei lá, tipo há 400 anos em Portugal, não tem nada a ver. Ele era fluente nesse tipo de língua, no gótico, e como ele gostava muito de línguas, ele começou a criar as dele. Então Mas isso sem ambição literária ainda. Desde criança, né, ele começou a criar. Tipo assim, a criança faz língua do P, ele fazia os idiomas dele. Aprendia latim. Mais avançado, sabe? É mesmo? É, porque ele aprendeu com a mãe dele latim, desde francês. Imagina, você, 10 anos de idade, a mãe dele morreu, ele tinha 12. Então você, com 8 anos de idade, sua mãe te ensinando latim, francês, grego, sei lá, sabe? Nossa, cara. Então, mas francês é uma coisa, né? Latim é o barato totalmente dele, então, outra. Era estudar... Era idioma. Idiomas. Dois baratos que ele tinha: idiomas e sagas. Ele gostava de grandes histórias. Tá. E aí, quando ele entendeu que essas duas coisas convergiam... Por quê? Porque quando você pega um... Beowulf, por exemplo. Beowulf, o que é? É o relato mais antigo da mitologia inglesa. Então você tem um resto de um papel numa língua que nenhum cara hoje em inglês conseguiria ler, e ele começa a falar, poxa, eu tenho que entender isso. Quando ele começa a entender, ele tenta voltar no histórico. Então, história, língua, mitologia são uma coisa só. Ele falava que mitologia é língua, e língua é mitologia. Ah, é? Porque o povo, a cultura do povo está atrelada à história da língua, do idioma. E foi daí que ele começou, até que ele fez um idioma, ele falou, ok, eu fiz o idioma, mas quem vai falar? E a história? E aí a pira de criar um mundo a história funcional. veio por causa do idioma, da língua, cara. Exato. Que doido. Foi o processo inverso. Aí ele falou, agora eu tenho que arranjar alguém pra falar isso Esse aí. povo que falaria essa... Exato. E aí também juntando com os mitos, né? Como se fosse uma mitologia antiga e perdida. Que doido. Ele tinha essa, digamos que essa vontade de ter uma mitologia pra Inglaterra. Porque a Inglaterra acabava se apropriando de outras mitologias, de o outros lance do locais. Rei Arthur. Mas era tipo Ali, mitologias menores e não era aquela mitologia igual a grega, A a nórdica, egípcia, a nórdica. E aí ele começou a criar sua mitologia, né, pra, entre aspas, presentear a Inglaterra, que ele chamou essa mitologia de Legendarium em latim. Então, em português ficou Legendario, né, pra transcrever aí, traduzir melhor, mas ele chamou de Legendário. Então, tudo que é relacionado à Terra-média, o Tolkien chama de Legendário. Ele criou essa mitologia maravilhosa, né? É o Hobbit, Senhor dos Mas Anéis. quando ele começa a escrever sobre esses povos, ele já imagina que isso vai virar um livro ou simplesmente pra ele? Não. Ah, é? A pira dele era realmente escrever e criar esses mundos como uma unidade, mundos funcionais, Mas pra quê? assim. Primeira coisa, ele fala, um dos motivos, não sei se o César vai concordar comigo, ele fala que foi pro bel prazer dele, né? É mesmo? Um dos motivos. É uma pira, Cara, né? aí o Cada um problema com de falar de Tolkien é que, assim, é literalmente um cavalo de Troia, assim. Você começa a falar de... Pô, eu vou falar de... como que ele começou? Aí ele fala, porque ele tinha bel prazer. Aí a gente fala, o que é prazer? Prazer é arte. O que é arte? Arte é beleza. Beleza pra Tolkien era magia. Então você começa a entrar num rolo... Simplificando, para Tolkien, a magia não é como a gente tem no Harry Potter, que você tem a raio saindo. E ele acontece. Você não tem o Gandalf soltando Hadouken. Tá. O que é a magia? A magia é arte. Então, quando ele vê uma peça bem esculpida, os elfos fazem isso ainda melhor. Tudo que... Então, imagina um atleta olímpico. Os elfos são melhores que o atleta olímpico. Então, até a dança de uma elfa hipnotiza, dá sono e pode deixar a pessoa zonza. Mas não é magia. É magia porque é beleza, porque é a arte. Só que é uma arte tão intensa, tão pungente, que vira magia. Entendi. Então, às vezes me perguntam, mas eu não consigo entender, por que não sai raio? Eu falo assim, imagina o seguinte, o gol do Maradona na Copa de 82, contra a Inglaterra. Ele nunca mais vai repetir aquilo.
Mas aquilo é magia. Ele sai da intermediária, dribla 6 caras, dribla o goleiro. Ele tinha a força, ele tinha o rush, tudo. Tinha o mundo inteiro assistindo ele. Exato. Mas ele não vai conseguir fazer de novo. E a grande treta do Legendário é uma criação de 3 joias. Que o joalheiro que criou ela, que é o avô do cara que criou o anel, ele nunca mais pode fazer aquelas joias. Foi o máximo da. Porque era igual o Maradona. Tá, é um momento único que. Joalheiro é uma palavra incrível, né? Incrível. A gente até fica, caraca, mané. Artífice, né? Eles usam muito artífice. Inclusive, o termo artífice é o mesmo para artista. Pro elfo. Então, o que é magia? Não é fogo, não é essas coisas. Você tem alguns personagens que têm isso, mas eles são espíritos que são magos. Tá. O Gandalf é um espírito poderoso. O elfo, ele consegue dançar, ele consegue correr, esgrimar, andar a cavalo, cantar de tal forma. Ele consegue cantar de uma tal forma que você consegue entender um outro idioma. Imagina alguém cantando num outro idioma e a sensação é que você consegue entender o cara. Entendi. Então, a arte, a magia é isso. E pro Tolkien, criar histórias era uma forma de beleza, de magia. Entendi. É mais ou menos como Dostoiévski falava, a beleza salvará o mundo. O Tolkien não só acreditava nisso, como fazia. Entendi.